Tá bom. Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um... Adoração familiar, que não é adoração familiar. Ai, Senhor, é o culto da família, aleluia! Mas antes aqui em família. Mas antes de começar o culto da família, a gente queria falar rapidamente para você da nossa Rádio Vineyard, né? Um projeto que Deus colocou na nossa mão e a gente quer chamar você para ser o nosso parceiro. Né? Nós temos louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a rádio está por internet. E é uma rádio para vocês. É uma rádio que foi feita para o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, querido, venha com a gente, venha participar desse projeto, venha ser o nosso parceiro nesse projeto, em nome de Jesus. E hoje é o nosso culto da família. Na verdade, ela dá uma confundida em função do culto... de adoração familiar. Do culto em espanhol, que é o serviço de adoração familiar. Mas tudo bem, a gente você perdoa, essa é a luta, mas você no perdoa, final dá né? certo, Vamos né? perdoar ela, vai. Vamos dar uma chancinha para ela. E nós queremos falar com você a respeito da nossa comunidade Crer. A nossa comunidade virtual. Todas as reuniões em Zoom, sempre com a mesma reunião, identidade de reunião e senha, para que você não se esqueça. E divulgue também. Então, aqui em português, em todas as quintas-feiras, nós temos um estudo da palavra, para que possamos conhecer mais e também poder viver mais essa palavra de que tanto nós falamos. E domingo, a adoração familiar, ou seja, o culto da família. E se você vê aqui, em espanhol, está aqui, adoração de família. Aí temos também, todo o ministério em português também é espanhol. Então, você é convidado a participar dos dois, né? Para todo mundo que está aí treinando já o espanhol. Então, em nome de Jesus. E essa comunidade nós convidamos e pedimos a parceria de todos, que possamos estar divulgando, possamos estar aprendendo mais juntos e nos conectando com a Rádio Vineyard. E louvores 24 horas por dia, só 24 horas por dia. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em nome de Jesus, vem para a nossa comunidade Crer, venha ser nosso parceiro, venha estar junto conosco, ouvindo aquilo que Deus tem para falar na nossa vida. E hoje é um domingo especial, né? Um domingo diferente, hoje é um domingo de Santa Ceia. Então, que você e eu possamos estar nos preparando para esse momento, né? E nós vamos ministrar a Santa Ceia, então você separe aí os seus elementos, se é pão, se é uma bolacha, se é o que seja, mas são os elementos que representam o corpo de Cristo e que representam o sangue de Jesus. Bom, na verdade, quando nós nascemos, nós somos ensinados a falar, somos ensinados a comer, né? Se bem que comer não precisa ensinar muito, porque deu fome, a gente começava a chorar e tinha que... Mas a gente é ensinado a comer todas as coisas. Somos ensinados também a andar e a tomarmos algumas decisões. Verdade? É isso que acontece quando a gente nasce. E pensamos que isso é a vida é assim. Mas quando nós crescemos, a gente chega numa triste realidade, né? Nós temos algumas surpresas, porque... Na verdade, quando a gente estava no colo do pai e da mãe, a gente tinha quase que tudo resolvido, né? E nós não tínhamos problemas, a gente não tinha dificuldade nenhuma. Por quê? Porque o pai e a mãe resolvia, né? E dentro dessas surpresas, nós vemos que as coisas não são tão fáceis como era quando a gente estava debaixo da tutela do pai e da mãe. Não era quando a gente estava no colinho do pai e da mãe. Temos muitas preocupações. A gente vê que a vida de adulto não é brincadeira. Nós temos que tomar muitas decisões, nós temos dúvidas. Sabe, a gente é acuado com algumas coisas que nós passamos. E passamos também por muitas indecisões. O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Será que... Indecisões que, mais ou menos, é normal para todo aquele que está vivo e para todo aquele que está no planeta Terra. Passamos por situações que não sabemos como sair delas. Eu
tenho certeza que você já deve ter passado por isso, porque eu já passei diversas vezes por isso. E eu creio que ainda vai ter mais algumas vezes que eu vou passar, porque enquanto nós estamos nessa terra, né? E, na verdade, a gente passa também por muitas aflições, onde a gente se sente acuado, onde a gente se sente no mato sem cachorro, né? Que esse termo a gente tem no Brasil, né? E passamos por muitas aflições, mas o Senhor nos traz hoje uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra para que a gente vá para frente, né? Nós acabamos de cantar um louvor aí maravilhoso, né? Em tempos de guerra nós temos que fazer o quê? Dia, hora. Não, nós temos que lutar, e lutar com armas espirituais. Eu não vou sair no braço com ninguém, não. Eu vou lutar com armas espirituais, e é isso que Deus quer. E a palavra que o Senhor traz para você e para mim hoje é uma palavra de ânimo e de conforto, vencendo as aflições. Como é que eu faço isso? Pastor do céu, como é que eu faço isso? Tem tanta coisa que, que tem me afligido. Essa palavra nos traz a direção de como a gente vai solucionar essas aflições. E a gente começa, né? Peço que você abra a sua Bíblia aí, em João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pois é, aí alguém, como já disseram para mim, mas ele era Jesus. Pois é, mas ele estava como homem aqui, igualzinho a você e eu. Ele estava aqui com todas as intempéries, com todo o inferno batalhando contra ele. Ele estava igualzinho a nós, né? Mas ele diz que nós temos que ter paz. Eu acho que, não sei se você já experimentou um sentimento de que você não tem saída. Você já experimentou isso? Ai, não sei para onde eu vou. Um sentimento que você está sendo esmagado, que você está sendo apertado. É aquele negócio de você estar sendo acuado num canto e parece que está tudo te espremendo. Aquele sentimento que você não tem para onde correr. Não tenho para onde correr. Você já passou por isso? Na verdade, isso não passa só com você, passa com todos nós. Todos nós passamos por isso. E nós vemos que não é só conosco. E se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 30 e ler todo o capítulo 30, você vai ver que Davi, apesar de ser um rei, apesar de estar com... Ele passou por isso. Ele tinha tudo, ele passou por isso. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi passou por isso, né? Os amalequitas invadiram a cidade de Ziglag, que era onde Davi estava com a sua família, com os seus soldados, o seu povo, estava todo mundo lá. Invadiram a cidade. Invadiram por quê? Porque Davi com os soldados saíram e foram guerrear, foram para a guerra. Só que ele não deixou soldados ali, ele não deixou ninguém ali, né? E a cidade foi saqueada. Mas Davi e seus soldados não sabiam. E os amalequitas levaram só todas as coisas. E o pior é que não foram só as coisas, levaram as mulheres e as crianças para trabalharem como escravos. Levaram tudo. E quando Davi soube, ele teve uma grande aflição na sua vida. Ele ficou muito chateado. E a gente vê isso lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 3 e 4. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar.
Esse é o desespero. Essa é a aflição. Essa é a aflição que muitas vezes você e eu temos diante de uma dificuldade, diante de uma situação que nós estamos passando. Ah, eu não tenho saída. Querido, sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Por quê? Você não pode esquecer que você é filho do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus vai te dar uma saída. E esse Deus vai te dar uma direção. Esse Deus vai fazer aquilo que você precisa no momento. Davi e seus soldados sentiram uma grande aflição, uma sensação de impotência, porque chegaram lá, estava tudo queimado. Chegaram lá, o que não estava queimado, eles tinham levado. Onde está minha esposa, meus filhos, que era o maior bem deles? Perderam as suas famílias. Essa sensação de impotência que muitas vezes ataca você e eu. Parece que nós não temos para onde sair. E quando temos algumas aflições, a gente tem o mesmo procedimento que Davi teve. Isso não é pecado, você chorar. Não, isso não é pecado. O pecado é você não confiar no Deus que está com você. Esse é o pecado. Mas nós não podemos nos desesperar. Não importa qual a situação que você está passando, não importa. Nós não podemos nos desesperar. Temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. De todas as coisas. Muitas vezes pessoas nos chamam e falam, pastor, ore por um parente que está na UTI, não sei o quê. Olha, a gente ora. Mas nós temos que entender que Deus tem o controle. Nós manifestamos a nossa vontade para Deus, mas Ele é que vai fazer a vontade dele, não é a nossa. Em situações de aflição, nós temos que tomar algumas posições na nossa vida. Nós não podemos deixar o barco andar conforme a correnteza. Não. Nós temos que tomar algumas posições. E o Senhor nos dá uma palavra hoje para que você e eu tomemos algumas posições. A primeira delas é não entrar em pânico. O pânico é o que vem e toma conta da gente. O pânico faz a gente tomar decisões erradas. E a gente vê isso em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Pânico. Peca quem é precipitado. O pânico faz com que o inferno se levante, faz com que a gente se precipite e faça a coisa errada. O pânico, ele só atrapalha. Ele atrapalha os nossos raciocínios. A gente não tem poder de raciocínio. Ele atrapalha a nossa concentração. Eu não consigo me concentrar naquilo, eu não consigo ver uma outra saída. Ele atrapalha isso. Ele faz com que nós percamos o foco. Qual é o nosso foco? Então, a gente volta para algumas vezes eu já tenho falado isso aqui. Deus acima de tudo. Família, trabalho e ministério. Se Deus não está acima de tudo, se o pânico vem, ele tira Deus do lugar dele, porque nós perdemos o foco. Perdemos a direção para onde devemos caminhar. Nós perdemos. O pânico faz coisas terríveis. E o pior de tudo, o pânico nos leva a pecar. Como a gente viu no versículo aí de Provérbios, o pânico nos leva a pecar. Ou seja, primeiro, não entre em pânico. Nunca tome decisões quando você está em crise, quando você está em pânico. A segunda coisa que Deus nos fala hoje é que nós temos que aceitar o que não pode ser mudado. Tem coisa que não pode ser mudada. Tem coisa que não pode ser mudada, é verdade? Então, eu não posso mudar o ontem. Já foi. Eu não consigo mudar. Eu não posso mudar ou dar um outro final em determinadas situações que já se passaram.
Eu não posso mudar isso. Né? Eu não posso mudar, por exemplo, a morte. Eu não consigo mudar. E nós sabemos que você e eu, nós vamos morrer. Ô, pastor, está amarrado. Pois é, querido, você não vai querer viver a eternidade na Terra, né? A eternidade eu quero viver no céu, lá, junto com Deus, né? Louvando e bendizendo o nome do Senhor, sem problemas. Então, são coisas que eu não posso mudar. Eu não posso mudar uma palavra depois que sai da minha boca. Ela já saiu. Se ela tem que ferir, ela já feriu. Agora, com calma e sabedoria, nós podemos colocar o problema de lado. Quando você se concentra muito no problema, na verdade, você passa a ser refém desse problema. Você não consegue processar isso. Então, se tem alguma coisa que você não consegue mudar, simplesmente aceite. Ah, mas se eu não tivesse feito... Pois é, você não fez? Não. Então, já foi. Já foi. Deixa de lado. Veja só, espiritualmente, a situação de Davi. Abra sua Bíblia aí em 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos. É morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Se você ler esse capítulo 12 de 2 Samuel, você vai ver que o filho de Davi, o que a gente chama do filho do pecado, onde ele pecou, né, estava morrendo, estava muito doente. Ou seja, a consequência do pecado, Deus não vai te livrar. A consequência do pecado, desculpa, você tem que passar por ela. E foi o que aconteceu com Davi. Mas Davi ele não deixou de lutar. Como esse louvor que a gente acabou de cantar agora, nunca deixe de lutar. Mas a nossa luta é diferente, a nossa luta é espiritual. Né? Nós temos que lutar com todas as armas espirituais. E se você ler todo esse capítulo, você vai ver que Davi lutou através de oração, através de jejum, através de choro. Ele pranteou diante de Deus. E é isso que devemos fazer. Lutar com armas espirituais. Nós não podemos mudar o que já aconteceu, né? Mas nós podemos mudar o que vai acontecer, para que aquilo que vai acontecer possa acontecer de forma diferente. Lutar com todas as forças e com todas as armas. As armas espirituais, se a gente for lá em Efésios, nós temos a armadura de Deus, e as armas espirituais são o quê? Jejum e oração. Jesus, quando expulsou um determinado demônio, os discípulos chegaram lá e falaram assim, Senhor, por que a gente não teve esse poder para expulsar esse demônio? E Jesus simplesmente falou assim, olha, tem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então não adianta você declarar, você profetizar, você fazer o quê? Não, é jejum e oração. E o que Davi fez? O filho morreu. Ele podia mudar isso? Não. E o que ele fez? Ele adorou o Senhor. Ele foi para a casa do Senhor, ele adorou o Senhor. Só que antes de ir para a casa do Senhor, o que ele fez? Ele tomou banho, trocou de roupa, fez a barba, né? Penteou o cabelo e foi para a casa do Senhor para louvar o Senhor, agradecer pelo tempo que o menino viveu. Vai fazer o quê? Ah, pastor, mas o teu coração é muito duro. Não, querido, não é ter o coração duro, é você ser realista. Eu não estou dizendo que você não vai sentir saudades desse teu ente querido que partiu ou que está para partir, eu não sei como é que está a situação, mas eu posso dizer para você que Deus vai confortar. Né? Então, em nome de Jesus, né?
Nós temos que tomar muito cuidado com a amargura e com a ingratidão, porque muitas vezes isso pode nos distanciar do Senhor. A amargura e ingratidão, ela cresce no nosso coração quando a gente está passando por aflições. Então, nós esquecemos daquilo que Deus fez um dia na nossa vida. E podemos esquecer também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são seus filhos. Esquecer que temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que pode transformar a morte em vida. Transformar. Ele simplesmente pega a maldição e transforma em bênção. Então, quando nós estamos passando tempos de aflição, nós temos que aceitar o que não pode ser mudado. Já foi. Ah, mas se há 10 anos atrás... Pois é, querido, 10 anos já foi. Ah, mas se... Querido, já foi. Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse traído, se eu não tivesse mentido, se eu não tivesse, já foi. Então você não pode mudar, tem que mudar daqui para frente. Aquilo que depende da tua vida, aquilo que depende da tua decisão. A terceira coisa que o Senhor nos fala hoje é que nós não podemos ter pena de nós mesmos. O que mais a gente encontra são as pessoas tendo pena de si mesmo. E a gente vê aqui uma palavra em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, você está querendo colinho. Então você está querendo ter pena de você. Isso a gente chama de autocomiseração. Ai, eu quero, ai, coitado de mim. Pois é, mas a autocomiseração, sabe o que ela faz? Ela impede você de ver a bênção de Deus em sua vida. Ela impede você de viver o milagre de Deus que Deus tem para você. Ela impede você de ser grato por aquilo que Deus já fez na tua vida. Essa a autocomiseração leva a isso. Você ficar com dó de você, achando que você é um pobrezinho. Oh, coitadinho de mim. Querido, coitadinho do diabo que já está condenado, que não tem saída. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você tem uma promessa sobre a tua vida. Você tem um chamado. Você tem os anjos do Senhor à tua volta te protegendo. Você tem o Espírito Santo falando para você, vai por aqui, vai por ali. Meu, para de chorar. Para de mimimi, para de querer ser o coitadinho. Porque você não é. Busque forças no Deus da tua salvação. Busque forças no Deus que fez tudo para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Não ouça a voz do demônio. E a gente pode ver isso na vida de Jó. Não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó, abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer idiota, como qualquer doida, perdão. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Só para te dar um overview aí da história de Jó, Jó tinha muitos filhos, muitas propriedades, muitas filhas, e ele perdeu tudo. Tinha muito gado. Ele era alguém que oferecia ofertas ao Senhor pelos seus filhos, pelos pecados dos seus filhos que eles tinham cometido, que eles estavam cometendo, que eles iam cometer. Então, Jó era um cara fiel. E Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele, mas não tocasse na vida dele. E aí, depois que ele perdeu tudo, aí vem a sábia mulher dele
e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu, você já perdeu tudo. E aí, Jó fala, meu, você está falando feito uma doida, para com isso. Muitas vezes nós ouvimos mais o inferno do que aquilo que Deus tem falado para nós. Essa segurança que Jó tinha é a que você e eu temos que ter. Mesmo Jó perdendo tudo, ele continuou confiando em Deus. Não importa o que vem falar para você. Ah, mas sabe que você vai perder tudo. Querido, eu posso perder tudo. Louvado seja Deus, eu vou começar de novo. Se eu tenho que começar, se Deus quiser levar minha vida também, que leve. Jó não murmurou, nem blasfemou contra Deus. E muitas vezes a gente está resmungando, né? Depois que a gente passa daquela fase de coitadinho que nós somos, a gente começa a reclamar. Ah, porque eu? Tudo acontece comigo, ó dia, ó azar. Para com isso. Jó jamais murmurou ou blasfemou ou reclamou com Deus. Deus, por que fez isso? Eu perdi todos os meus filhos. Muitas vezes, quando estamos em aflições, nós buscamos um culpado. Ah, não, o culpado foi o sistema financeiro. Ah, o culpado foi o filho, a nora, o marido, a esposa. Vamos procurar um culpado. E muitas vezes a gente esquece que a decisão é sua e minha. Então, o culpado da minha vida não dar certo, né? É você e eu. Eu sou o culpado da minha vida não dar certo. E muitas vezes a gente sai culpando a Deus. Ah, porque Deus permitiu isso na minha vida. Como se Deus fosse desonesto, injusto. Isso ele não é. Nós vimos, né? Tem um estudo aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, nós vimos lá os atributos de Deus e vimos que Deus é justo. Achamos que Deus está nos castigando. E Deus não castiga. Deus não castiga. Nós esquecemos que de tudo que Deus faz por nós. E nós esquecemos que quando algum mal vem sobre a nossa vida, é porque nós demos legalidade no mundo espiritual. Tenha claro que Deus está com você. Tenha claro que Deus está lutando por você. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. A decisão é sua. Ah, Beto, mas por que Deus não... Não, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Você tem a liberdade de escolha, a liberdade de decisão. Então, se você quer matar, se você quer destruir, você quer trair, você quer fazer o que você quiser, você vai fazer. Agora, Deus não vai te livrar das consequências. Do teu pecado, Deus não vai te livrar das consequências, nem tampouco do meu, né? Não importa a situação que você está passando hoje. O que você tem que entender é que você vai passar em nome de Jesus. E não adianta ficar chorando nos cantos. Não adianta fazer como os fariseus, né? Ficar chorando nos cantos. Não, querido, em nome de Jesus. Levanta e anda, porque é isso que Deus quer que você faça. Em último lugar, o Senhor nos fala para que a gente tenha a nossa fortaleza e esperança nele. Nós temos que fortalecer a nossa esperança em Deus. Nós temos que entender que Deus é conosco, que Ele quer nos curar, Ele quer nos livrar, Ele quer nos salvar. Jesus entrando em Jerusalém, ele viu lá na porta de Jerusalém, na porta de entrada da cidade, ele viu muitos enfermos na porta, mas um deles chamou a atenção. Veja lá em João capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Meu, é esquisito, né? Se Jesus era o Deus
filho. Você acha que ele não sabia o que passava na vida daquele homem? Aquele homem estava naquela situação há 38 anos. E parece até brincadeira quando Jesus fala assim, você quer ser curado? E por que Jesus falou isso? Porque ele quer saber o que você quer. Não que ele vai fazer o que você quer, mas ele vai fazer, ele quer saber o que você quer para te dar o melhor. Ele não vai te dar. Muitas vezes a gente pede coisas espatafúrdias, né? E não é por aí. Nós temos que pedir. Quando nós temos Deus acima de tudo, nós passamos a ter a mente de Cristo. Então, eu não vou pedir para Deus para ter 5 carros, porque eu só posso dirigir um de cada vez. Eu não vou pedir para Deus para ter muito dinheiro. Para que eu quero ter tanto dinheiro? Ai, pastor, eu quero abençoar os missionários. Para com isso. Abençoe os missionários com o que você tem. Não fica pedindo milhões e milhões para Deus, para que você tenha uma tranquilidade financeira. Não, querido, mas peça para Deus. Assim como esse homem fez. O cara estava lá há 38 anos. Mas Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? De repente, ele não queria ser curado. De repente, ele queria uma Ferrari. Já pensou nisso? Ele queria uma Ferrari. Ele queria um carro, ele queria, sei lá. Não, eu não quero ser curado, eu estou bem assim. Jesus pergunta, e o Senhor pergunta, o que você deseja hoje? O Senhor deseja saber o que você está querendo. O que você precisa hoje? Ah, sabe o que é, pastor? Eu preciso que Deus mude o meu coração. Não, isso ele não vai fazer, porque ele te deu a liberdade de escolha. Ah, pastor, sabe, eu preciso que Deus mude os meus pensamentos. Também ele não vai fazer, porque ele te deu liberdade de escolha. Ah, pastor, sabe o que é? Eu preciso que Deus enche minha conta bancária. Então, isso também não vai fazer. Por quê? Ele não pode? Não, ele pode. Ele não vai fazer porque isso vai te desviar do caminho dele. Na verdade, o que o Senhor tem para nós hoje, nessa palavra, que nós estejamos fortalecidos, é para que a gente não se desespere. Não arranque os seus cabelos. Não se desespere. Jesus passa no caminho dos desesperados, no caminho daqueles que estão necessitados. Jesus está passando no teu caminho, no meu caminho hoje. Jesus passa, mesmo que seja para nos levar. Ô, pastor, está amarrado em nome de Jesus? Por quê, querido? Nós vamos morrer. Se for hoje, seria ótimo, porque aí eu não preciso pagar as contas amanhã. Aleluia. Ainda que seja para nos levar. Jesus está passando pela nossa vida hoje. E hoje ele traz uma palavra de conforto para você e para mim. Não perca a oportunidade. Jesus está te dizendo, não perca a oportunidade. E a gente vê o que o Senhor fala aqui no final do versículo 33 de João, no seu capítulo 16. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Querido, se Jesus venceu o mundo e ele diz que coisas iguais ou maiores que ele nós iríamos fazer, nós vamos vencer também. Se nós estivermos firmados na rocha, se nós tivermos a Deus como o primeiro na nossa vida. Jesus passou por aflições. E, na verdade, mais do que todos nós. Todos nós juntos, Jesus passou por aflições, mas ele manteve. E ele está com você hoje. E ele passará junto com você cada situação. Eu não sei a situação que você está passando hoje. Né? Realmente eu não sei. Mas não se desespere. Confie em Deus. Mantenha o foco em Jesus. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Mantenha o foco, credibilidade. Mantenha aquilo que o Senhor tem falado para você. Viva a sua palavra.
acelere o teu processo de transformação, porque essa aceleração no processo de transformação depende só de você e de mim, não depende de Deus. Hoje é um domingo especial. Hoje é um domingo de Santa Ceia. É dia de nós renovarmos a nossa aliança, a nossa confiança nesse Deus. Se você tem alguma situação que está passando em sua vida, eu te digo, confie. Tenha fé que Deus fará o melhor. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele. Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos tomar essa palavra e aplicar essa palavra na nossa vida. Preparei os seus elementos para que a gente possa ir para a segunda parte desse nosso culto, que é a Santa Ceia do Senhor. E a gente começa com 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pois é, muitos que se dizem cristãos participam da Santa Ceia. Sem qualquer discernimento, levando a vida como querem levar, de qualquer jeito, né? Pecando, achando que está tudo certo. Ah, sabe o que é, pastor? No final, Deus vai perdoar. Levando a vida sem arrependimento, querendo participar da ceia, sem arrependimento dos seus pecados, sem pedir perdão para Deus, achando que está tudo nice, que está tudo bem, que, olha, sem buscar uma relação íntima com Deus. Se esquecem da seriedade que é participar da ceia. Participar da ceia é algo muito sério. Antes de participar da Santa Ceia, nós temos que tomar consciência o que é a Santa Ceia. Tomar consciência do mal que é participar da Santa Ceia em pecado. E do bem que é participar da Santa Ceia quando você se arrepende e pede perdão a Deus. Entrega todas as suas aflições nas mãos de Deus agora. Não permita que essas situações possam tirar a tua comunhão com Deus. Fecha os teus olhos. E tenha um tempo para que você possa se arrepender de coisas erradas que você fez e pedir perdão para Deus. E quando você se arrepende, significa que você não vai fazer mais. O perdão de Deus ele não é assim toda... Você peca e pede perdão, peca e pede perdão, e é sempre o mesmo pecado, então você é um sem vergonha. Então, fecha os teus olhos e peça ao Senhor agora o perdão dos seus pecados. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem estado conosco. E agora, nesse momento de ceia, Pai, nós sabemos que nós somos indignos, Senhor, de participar da tua ceia. Sabemos, Senhor, que nós somos pecadores e queremos agora, Senhor, confessar os nossos pecados a ti, pecados que nós nos arrependemos de termos feito, Pai. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave, Senhor, com o sangue poderoso de Jesus Cristo, que nós possamos ser limpos, Senhor, mais alvos do que a neve. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa e nos faça, Senhor, agora dignos de participar da tua ceia. Senhor, que não seja somente comer e tomar esses elementos, mas que seja, Senhor, uma relação, um compromisso, uma renovação de votos, nós contigo. Pai, em nome de Jesus, nos torna dignos de participar desta ceia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E o primeiro elemento, Jesus orou, né, pelo pão. E a gente vê lá em Lucas capítulo 22, versículo 19.
E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu não sei qual é o teu elemento aí, mas eu tenho aqui um pão. E Jesus disse que ele partiu o pão. Partiu o pão. E deu graças, ou distribuiu o pão. E deu graças pelo pão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor é um Deus que ama e que por tua graça hoje nós estamos aqui com este elemento que representa o corpo de Cristo. Um corpo que foi entregue ao matadouro por um preço caro de todos os pecados do mundo. Pecado que ele não cometeu nenhum, mas ele fez por amor. Senhor, eu te dou graças agora que recordamos esse sacrifício feito por cada um de nós, para que pudéssemos ter a comunhão contigo novamente. Eu te louvo e te agradeço por isto, em nome de Jesus. Que esse pão possa, ou que esse elemento possa estar sustentando você e eu durante todo esse mês de fevereiro, na força, na unção e no poder do Senhor. Comamos o pão em nome de Jesus. Da mesma forma, o Senhor nos ensinou ao vinho, que representa o seu sangue, ou o elemento que você vai tomar agora, né, que represente o sangue de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 26, versículos de 27 a 29. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, esse elemento, esse segundo elemento que você tem aí, que pode ser um vinho, pode ser uma água, pode ser uma coca, pode ser o que for, mas que ele representa o sangue de Jesus. Que ele possa estar entrando no nosso organismo e nos curando e nos sarando de todas as enfermidades que a gente possa ter. Vamos orar. Senhor Deus, oramos agora por este elemento que representa o sangue de Jesus, um sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. É este sangue, Senhor, que limpa todo o pecado, limpa o pecado de cada um de nós. Entregamos a Ti, Pai, e clamamos para que este sangue entre em todo o nosso ser, para que tire todo o nosso pecado, para que um dia possamos estar aí juntos na glória. E estamos aqui celebrando essa ceia e relembrando para que nunca nos apartamos, Senhor, dessa graça que foi o sacrifício de Jesus. E é este sangue que nos dá poder, é este sangue que nos dá autoridade pelo seu Santo Espírito de Deus. E hoje celebramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos o cálice do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E gostaria de deixar com você para esse mês de fevereiro. Entregue todas as suas aflições nas mãos de Deus. E tenha um mês de fevereiro abençoado. Um mês de fevereiro cheio da graça, da unção e do poder do Senhor. E não permita que o inferno dite as regras na tua vida. Não permita que o inferno possa colocar aquilo que ele quer na tua vida. Confie em Deus, busque no Senhor. Esteja cada vez mais focados naquele que é a nossa rocha, aquele que vai estar sempre conosco. Não importa o que aconteça, ele sempre vai estar com você. Se é na cova dos leões, se é diante do mar, onde for, se é na fornalha, ele vai estar com você, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente, que Deus possa estar abençoando
e te dando uma semana poderosíssima, uma semana cheia da graça, da unção e do poder do Senhor, e que esse mês de fevereiro possa ser um mês completamente atípico em todos os meses que você passou, todos os anos que você passou, em nome de Jesus. E te vejo na próxima quinta-feira. Nós vamos ter estudo bíblico e espero que você esteja com a gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se tem algum tema que você gostaria que a gente estivesse abordando, escreve aqui embaixo. Ou vai lá na rádio, tem o WhatsApp da rádio, tem o e-mail da rádio. A gente tem recebido pedidos de oração pelo WhatsApp da rádio e também pelo e-mail da rádio. A gente está aí, em nome de Jesus, vivendo a cada dia a força, a unção e o poder do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.